Na coluna desta semana sobre reforma tributária, o economista, advogado e assessor parlamentar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Farid Mendonça, resume a semana em Brasília e começou com palestras sobre o aspecto setorial e como a reforma vai impactar os setores. Uma novidade que ele traz é a articulação do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Wanderley Cardoso, do PSD de Goiás, em criar uma subcomissão para discutir a reforma paralelamente. Mas Farid inicia a análise destacando a chegada de uma nova integrante ao grupo de trabalho da reforma. É a deputada federal Tabata Amaral, do PSB. Com essa novidade, São Paulo possui 5 representantes no GT e o Amazonas apenas 3 deputados federais. Vamos ver. Ou seja, nós tivemos um aumento da representação do Estado de São Paulo na Comissão da Reforma Tributária. Este foi, diria que, um dos grandes acontecimentos da semana e cada vez mais uma tendência, talvez, aí já sinalizada, inclusive, pelo presidente da comissão, da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, de que a Comissão da Reforma Tributária irá ser ampliada, né? Com acréscimo de novos deputados. Vamos verificar se isso de fato acontece nas próximas semanas. Bom, nesta semana nós tivemos já as discussões da reforma tributária sobre perspectiva setorial, certo? Nós tivemos aqui a Débora Freire Cardoso, que é doutora em Economia e subsecretária de Política Fiscal na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Ela apresentou um estudo que ela desenvolveu como pesquisadora sobre as simulações dos impactos macroeconômicos e setoriais da reforma tributária no setor agropecuário e no setor industrial. Lembrando aqui aos ouvintes que o setor industrial é um dos grandes defensores da reforma tributária. Em contrapartida, o setor agropecuário é um dos setores que mais refutam as atuais tentativas de reforma tributária. Retomando, ela ressalta que a reforma tributária do consumo tem um importante impacto no crescimento econômico, principalmente devido à redução dos custos de produção. E ela afirmou, segundo a simulação que ela realizou, que todos os setores ganham com a reforma tributária quando considerados os efeitos completos. E ela utilizou uma metodologia do equilíbrio geral computável para captar os efeitos diretos e indiretos desta reforma e os efeitos disso, lógico, nos setores. Depois tivemos o Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil. E, como é agricultura, né, setor de agricultura, ele manifestou preocupação com a falta de consideração do setor do agronegócio na proposta. Enfatizou a necessidade de uma abordagem diferenciada, considerando as especificidades do setor. Há possibilidade de impactos negativos na economia, caso não se atenda a essas peculiaridades. Apresentou algumas premissas, diz que deve considerar para promover o crescimento econômico gerar emprego e renda, não só para o setor agropecuário, mas para outros setores econômicos, ou seja, essa questão do crescimento econômico e de gerar emprego e renda tem que perpassar nos estudos aí por todos os setores. Ele destacou a importância do setor agropecuário, que segundo ele, representou 26% do PIB do Brasil em 2020. Depois tivemos João Caetano Musi, consultor jurídico das Organizações das Cooperativas do Brasil, a OCB. Disse que é necessário otimizar o sistema tributário nacional para trazer competitividade, segurança jurídica ao contribuinte e reconhecimento da peculiaridade do segmento cooperativo brasileiro. Isso é interessante, que é algo que a gente vai ouvir cada vez mais, ou seja, cada setor defendendo que as propostas têm que atender às peculiaridades daquele setor. Evidente, né?
que vão brigar por isso. Explicou que o modelo cooperativista foi criado para viabilizar a inclusão econômica dos menos favorecidos. E ressaltou um dado interessante aqui. Hoje existem mais de 3 milhões de cooperativas no mundo. E no Brasil, quase 8% da população se relaciona com o cooperativismo, né? E que o setor de cooperativas gera quase 500 mil empregos diretos e representa 50% dos grãos produzidos no país. Olha a importância. Depois tivemos o Gustavo Bedutti, diretor executivo da Associação Brasileira de Laticínios. Ele afirmou que este setor não é exportador e que possui peculiaridades, olha aí, novamente, que é como estar presente na cesta básica dos brasileiros. E aí eu citei, inclusive, semana passada, que uma matéria que saiu no Valor Econômico de que a reforma tributária impactaria nos preços de alimentos. Inclusive eu citei que essa matéria afirmou que aumentaria em 20% o custo do feijão com arroz, né? Olha só, ele destacou a importância de alíquota diferenciada para alimentos, viu? A rápida restituição dos créditos para o produtor não contribuinte. Ressaltou também a necessidade de evitar a majoração da carga tributária da cesta básica, que é o que eu falei, que está de acordo com aquela matéria da semana passada. E pediu maiores estudos sobre a questão. Depois tivemos Dalton Miranda, do diretor de Negócios Jurídicos e Tributação da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Ele destacou a necessidade de um comitê gestor, de um conselho federativo, órgão de fiscalização da Receita, que assegure a proteção do crédito do contribuinte e o efetivo ressarcimento, né? Ou seja, aí ele está se referindo à proposta do cashback, que já foi... Inclusive eu já expliquei aqui, que é a questão da devolução dos tributos que o consumidor paga para ele mesmo, considerando determinadas hipóteses, que no caso é uma proposta que se tem para devolver tributos para as pessoas menos favorecidas. Então, é o tal do cashback, como o próprio Bernard Api denominou essa proposta. Depois tivemos a Ariane Costa Guimarães, que é doutora em Direito Tributário, advogada e professora, falou sobre a importância de se dar atenção às necessidades e demandas específicas de diferentes setores na reforma tributária. Novamente, é um sinônimo para peculiaridades. Destacou o princípio constitucional da isonomia tributária e como isso pode ser alcançado, reconhecendo as especificidades de cada setor. Armando Monteiro Neto, personalidade conhecida, conselheiro emérito da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, se mostrou otimista com as propostas que estão sendo debatidas, a 45 e a 110, que convergem para o modelo do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, segundo ele consagrado em 170 países, e afirmou que a sociedade ampliou sua compreensão sobre a injustiça e complexidade do sistema tributário. Isso aqui eu concordo com ele. Realmente, cada vez com maiores debates na sociedade, a gente está reconhecendo, seja os políticos, seja a sociedade como um todo, que o sistema tributário atual é totalmente injusto e complexo. Também destacou a redução dos conflitos na esfera federativa e o protagonismo do Congresso na retomada dessa discussão da reforma tributária. José Veloso Dias Cardoso, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, bens de capital, importantíssimo em qualquer economia, apontou dois principais problemas no atual sistema tributário que causam desindustrialização e perda de competitividade, que é a questão da cumulatividade e os resíduos tributários, né? E afirmou que o setor mais afetado pela cumulatividade é a indústria,
que vai gerando aí essa cumulatividade de tributos ao longo da cadeia, né? E que está mais exposta, inclusive, à competição internacional, né? O que é prejudicial para esse setor. Se ela está mais exposta na competição internacional e ela tem que ficar pagando esses tributos sem conseguir abater ao longo da sequência da cadeia, isso é prejudicial para ela, né? E aí afirmou, em relação a resíduos tributários, o que ele chama, o produto brasileiro manufaturado ou industrializado carrega em média de 7,5% a 8% de resíduos tributários quando chega à divisa do país, ou seja, quando são exportados. Ele está dizendo que tem entre 7,5% e 8% desses tributos que a gente exporta no preço do produto para outros mercados, né? E tivemos também José Ricardo Roriz Coelho, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico. Defendeu a importância da reforma tributária para o crescimento da indústria e para a economia em geral. E disse que a reforma pode contribuir para um aumento de até 12% na economia brasileira, do PIB, de crescimento, em 15 anos, né? Destacou a importância da indústria para o crescimento econômico, afirmando que a cada R$1 produzido na indústria são gerados R$ 2,44 na economia brasileira total. Então, essas foram as contribuições do dia 28. No dia 29, nós começamos já a reunião, que também trata da reforma tributária sob a perspectiva setorial, com a presença de nada mais, nada menos do que o ex-deputado Rodrigo Maia, que foi a grande personalidade desse dia, que hoje atualmente é presidente executivo da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Ele destacou que o sistema tributário brasileiro é um entrave para o crescimento do país, algo que acredito que todos concordam, e que gera distorções nos subsídios da economia. Defendeu a reforma e citou exemplos de como outros países tributam o setor financeiro, que é o setor que ele está representando aqui. E disse que na maioria dos países a tributação do IVA sobre as atividades financeiras é isenta, né? Depois tivemos Diogo Oliveira, diretor-presidente da Confederação Nacional das Empresas de Seguros, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. Falou sobre a importância do setor de seguros no Brasil e na necessidade de maior cobertura. E ele trouxe dados interessantes aqui, viu? Destacou que apenas 30% da frota nacional de veículos é segurada, está segurada. 14% dos domicílios brasileiros estão segurados. 13% da população economicamente ativa tem cobertura de seguro, né? E 14% das áreas cultivadas, ou seja, até na agricultura, tem seguro. Ou seja, são números muito pequenos, né? Podem ter aí uma expansão muito grande. Destacou a necessidade de uma reforma tributária para dar maior segurança jurídica e reduzir os custos de compliance para o setor de seguros, novamente aqui atendendo às peculiaridades do setor. Já o Edson Paulo Domingues é um doutor em economia pela USP e professor da Universidade de Minas Gerais. Ele apresentou um estudo sobre os impactos da PEC 45, ressaltou a importância de uma análise completa da reforma, levando em consideração todos os tributos, ou seja, não só esses que estão sendo discutidos. Apresentou resultados de um modelo desenvolvido pelo seu grupo de pesquisa, que prevê o impacto da reforma nos principais tributos da proposta, que são quais? O IPI, o ICMS, o ISS, o PIS e COFINS. Esses são os grandes objetos da reforma tributária, tanto da 45 quanto a 110. José Augusto de Castro, presidente executivo da Associação de Comércio Exterior do Brasil, destacou a importância da reforma para o comércio exterior do país. Destacou que o Brasil vem apresentando uma queda na participação no mercado internacional de 1980 para cá, e que atualmente o Brasil corresponde a 1,1% desse comércio mundial, apenas 1,1%.
Além da inversão na exportação de manufaturados para commodities, né? Quem sabe, verifica a história econômica do Brasil, sabe que o Brasil já foi um grande exportador de manufaturados, ou seja, na indústria. E hoje inverteu essa lógica. Hoje o Brasil é um exportador de commodities, soja, carne, enfim. Alertou para o déficit comercial de 128 bilhões de dólares gerado pela importação de manufaturados, ou seja, na parte da indústria. O Brasil perdendo competitividade. E que, segundo os estudos econômicos, se grande parte disso aqui fosse feito aqui no Brasil, poderiam gerar 4 milhões de empregos qualificados. Né? Falou sobre o custo Brasil, o elevado custo Brasil e o acúmulo de créditos tributários. Guilherme Mercedes é o próximo palestrante, diretor de Economia e Inovação na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Ele parabenizou a iniciativa de diálogo, apresentou a preocupação da CNC, que é a organização que ele está representando, em relação à alíquota única de 25%. Né? E já existe mais ou menos aí uma discussão de que a alíquota do IBS seria de 25%. E os impactos disso sobre os setores da economia, especialmente o de serviços, que é intensivo em mão de obra, é o que mais emprega, e tem dificuldade para obter créditos tributários, né? Que é exatamente a questão da cumulatividade. Como você comprovar que durante a cadeia você pagou tributos lá atrás e você tem que se creditar, ou seja, você tem que retirar do que você vai ter que pagar ao longo da cadeia produtiva, que eu já venho explicando aqui há tempo. E ele ressaltou que a instituição dele, a CNC, tem apoiado a reforma tributária, mas tem preocupações com os efeitos de curto prazo e especificamente sobre os setores que mais empregam na economia brasileira, como eu acabei de falar, que é o setor de serviços. E aí nós tivemos também, vou destacar mais um aqui, que é o Marcos Barbosa Pinto, secretário especial de Reforma Econômica do Ministério da Fazenda. Explicou o sistema atual, com a incidência de 3 tributos, encarece o crédito para as empresas, sem que elas possam tomar crédito na fase seguinte, que é o problema da cumulatividade, o que afeta a produtividade, a cumulatividade afeta a produtividade. Destacou que o IVA, que é a proposta do novo imposto, incide sobre o valor adicionado pelo serviço financeiro e permite que as empresas tomem crédito sobre as despesas financeiras em que elas estão incorrendo. Né? Ou seja, as empresas que fazem empréstimos, né, para o setor produtivo, para alavancar sua produção, com essa reforma poderiam tomar esse crédito do imposto que foi pago e também descontar ao longo da cadeia, isso que ele está dizendo, que é a questão da não cumulatividade. Entretanto, afirmou que seria muito difícil atribuir o valor adicionado e medi-lo no caso específico de cada operação financeira, né? Que é difícil. Entre a proposta e a realidade existe um longo caminho. Né? Eu gostaria só de, por último, comentar a questão do arcabouço fiscal, que inclusive foi já meio que pré-apresentado, vamos colocar assim, e que o governo pretende mandar formalmente para o Congresso já na próxima semana. Mas você não está falando de reforma tributária e agora vem com o arcabouço fiscal, mas isso é tudo muito importante, porque uma coisa tem a ver com a outra. São pautas que estão entrelaçadas, né? Você vai mudar o sistema tributário, isso vai impactar na forma de cobrar imposto, tributo, vai mudar a forma de apuração, vai mudar os tributos, vai mudar a arrecadação, mesmo que se diga que a carga tributária vai permanecer igual, os que defendem a proposta acreditam nisso. E evidentemente que isso tem que ver como é que se alinha isso com a questão fiscal do país. Então essa é a questão do vínculo entre a reforma tributária e o arcabouço fiscal. Acredito que cada vez mais essa discussão vai predominar aqui no ambiente legislativo, tanto do Senado quanto da Câmara, nas comissões, nos plenários, inclusive no próprio grupo de trabalho da reforma tributária. E
Também destacar que o Senado, por meio da Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, irá começar a discutir também a reforma tributária. Será criada, pelo menos o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o senador Vanderlan Cardoso, deu aí intenções, já declarou intenções de se criar uma subcomissão dentro da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para discutir paralelamente a reforma tributária. Essas foram as principais análises, acontecimentos da semana. Agradeço mais uma vez você que está me ouvindo, agradeço mais uma vez ao Real Time. Direto de Brasília, Farid Mendonça. Muito obrigado, Farid. E a você, internauta, curta, comente, compartilhe essa coluna em seu grupo de WhatsApp e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, Real Time On Play. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Farid.